Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. E hoje eu vim aqui para ler uma palavra juntamente com vocês. Uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 26. E eu estarei lendo do 1 ao 18. Amém? Atos 26, do 1 ao 18. Eu vou começar aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. Amém, amados? Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te, defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme as minhas severa seita, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Aleluia. Que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que
iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, os converter a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e sorte sobre os santificados pela fé em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado por anunciar o Evangelho de Cristo. E aqui ele estava diante do rei Agripa. E o rei Agripa deu uma oportunidade para ele se defender das acusações que os judeus fizeram contra ele. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem contando desde a mocidade, desde a infância, ele era rígido na seita que os judeus praticavam, que era a perseguição dos cristãos. Paulo, naquele tempo, era chamado de Saulo. Saulo de Tarso. E Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Todos aqueles que proclamavam que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele se encarregava de persegui-los, torturá-los e até matá-los. E aqui ele vem contando que ele era rígido naquilo que ele achava que era certo. Ele cumpria todas as obrigações que ele tinha que cumprir. Mas a graça do Senhor o alcançou, né? E foram tiradas as escamas dos olhos de Paulo. Perdão. As escamas dos olhos de Paulo foram retiradas e ele pôde enxergar que aquilo que ele estava fazendo não era o correto. Só que, infelizmente, para os judeus, ele se revelou um traidor. Então os judeus pegaram ódio de Paulo e atentaram em matar a Paulo por causa do evangelho que ele proclamava. E com isso, meus irmãos, o que eu aprendo? Muitos de nós brigamos, né? Julgamos uns aos outros pela mesma crença. Só que, infelizmente, muitos de nós ainda têm venda nos olhos e não conseguimos enxergar a verdade. Aqui, Paulo estava sendo sentenciado à morte por querer abrir os olhos dos judeus
naquilo que eles vinham acreditando desde quando eles nasceram, mas de uma maneira errada, de uma maneira diferente. E Paulo, pela revelação de Jesus Cristo, né, ele vem anunciar esse evangelho e eles não aceitaram. Quantas das vezes, meus irmãos, nós tentamos abrir os olhos de alguém que porventura ainda não conhece muito bem as Escrituras e acabamos saindo como errado, tentando ajudar, mas saímos como errado. Saímos como blasfemos, não é verdade? E isso foi o que aconteceu com Paulo. E aqui ele cumpriu tudo aquilo que foi e que era designado a ele. Ele prendeu muito dos santos de Cristo, né? Torturou. Quando era para matar, ele dava o voto dele de execução, né? Mas um certo dia, Saulo saiu à procura dos cristãos para prendê-los, né? Encarcerá-los. E nessa trajetória, o próprio Cristo apareceu para ele, né? Aqui diz que ele viu no caminho uma luz do céu que ascedia o esplendor do sol, né? O próprio Jesus apareceu para ele e disse, né? Olha o que interessante, meus irmãos. Saulo, ele foi perseguir a igreja de Cristo, né? Ele saiu para perseguir a igreja de Cristo. Ó, que aqui no versículo 11 ele diz, ó, e castigando-os muitas vezes por sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Persegui a igreja de Cristo. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Então ele saiu de Damasco para perseguir a igreja de Cristo. E olha só o que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui eu aprendo mais uma lição, meus irmãos. Quando alguém persegue um cristão, quando alguém atenta em fazer maldade para um cristão, esse alguém está fazendo maldade, está atentando com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque aquele que atentar contra você, aquele que tentar te parar, aquele que tentar te paralisar, vai estar atentando com o próprio Senhor Jesus. E com ele, ninguém pode, meus irmãos. Com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ninguém pode. Não existe poder na terra ou debaixo da terra acima dele. Então não tenha medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque ele é contigo, ele vai adiante de você. Não temas. O próprio Jesus está dizendo. O próprio Jesus disse a Saulo: por que você me persegues? Você está perseguindo a minha igreja. Então você está mexendo comigo. Louvado seja Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocar no seu coração por medo. Porque Ele está adiante de você. Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. Assim como Ele cuidou de Paulo.
Mesmo Paulo sendo perseguido, e ele se converteu, ele viu que tudo que ele fazia era contra a vontade do Senhor. Então ele teve que padecer por Cristo, por amor a Cristo. Mas Cristo era com ele. Cristo livrou ele de muitas perseguições, meus irmãos. E ele foi exaltado. Aleluia. Então, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer por medo, por vergonha, por receio. Porque se Deus colocou isso no seu coração, é porque é Ele que vai fazer todo o trabalho. Você só vai precisar agir, só vai precisar fazer a sua parte. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Tiago, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, meus irmãos, o que eu venho trazer para vocês hoje é isso. E nós enfrentamos essas coisas. Nós também somos interpretados errado, porque muitos de nós ainda têm vendas nos olhos e não conseguimos enxergar a verdade das Escrituras. Então, quando você for falar de Deus, falar de Jesus para alguém, para algum cristão, e ele não aceitar a sua tese, não fique triste, irmão. Não se desespere. Lá na frente o Espírito Santo vai abrir os olhos desse irmão. E pode ser que ele venha te pedir perdão e querer aprender mais com você sobre Cristo. Amém, meus amados? Também deixo aqui para você não ter medo de servir a Deus. Sirva a Deus com alegria, com ousadia, porque Ele é contigo. Amém? Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração para estar lendo com vocês. Espero que vocês venham ter entendido o recado de Deus para as suas vidas. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês grandemente em Cristo Jesus. Tenham uma excelente noite. Aqui quem fala com vocês é o Rodrigo, do Ministério O Brasil para Cristo. Aqui a minha saudação e um forte abraço a todos vocês. Paz.